Às vezes acreditamos que o tempo nos pertence, que sempre haverá um amanhã para fazer o melhor. Mas um dia descobrimos que esse amanhã nunca chega e o que perdemos não se recupera. O tempo é um tesouro invisível que todos temos, mas poucos sabem cuidar. Cada dia recebemos 24 horas novas e as deixamos ir entre distrações e desculpas. Hoje contarei a história de um menino que tinha tudo, exceto disciplina. Fique até o final, porque esta história poderia ser a sua. Havia uma vez um pequeno povoado rodeado de montanhas e rios tranquilos. Ali vivia um menino chamado Daniel. Era amável, sonhador, e todos diziam que tinha um grande coração, mas também um defeito que o acompanhava desde sempre: a preguiça. Daniel sempre dizia: "Farei depois." Se sua mãe lhe pedia ajuda, ele respondia daqui a pouco. Se seu professor lhe dava uma tarefa, ele pensava: "Amanhã eu começo." Sua vida era uma coleção de depois, de amanhãs, de oportunidades que ficavam esperando na porta do tempo. Cada manhã, o sol entrava pela janela de seu quarto e banhava seu rosto com luz dourada. E ainda assim, Daniel virava para o outro lado e murmurava: 5 minutos mais. 5 minutos que se convertiam em meia hora que se convertia em uma manhã inteira perdida. Na escola, seus colegas avançavam, aprendiam, participavam, mas ele sempre chegava atrasado, sem tarefa, sem energia, sem vontade. Não era burro nem incapaz, simplesmente não tinha urgência. Sua mãe o olhava com tristeza. Repetia: "O tempo não volta, filho." Um dia, olhará para trás e desejará ter aproveitado mais. Mas Daniel sorria, sem escutar. Acreditava que tinha todo o tempo do mundo. No povoado, os anciãos costumavam se reunir cada tarde sob uma árvore enorme. Ali contavam histórias sobre como o trabalho duro e a constância haviam mudado suas vidas. Daniel, às vezes, os escutava, mas logo se entediava e ia brincar. Preferia as coisas fáceis, as que não requeriam esforço. Um dia, durante uma aula, seu professor lhes falou do futuro. Disse: "Os anos passam rápido. Hoje são crianças, amanhã jovens. E quando menos esperarem, estarão olhando para trás, se perguntando o que fizeram com sua vida." As palavras do professor ressoaram em todos, menos em Daniel. Ele olhava pela janela distraído, desenhando nuvens com o olhar. Sua mente estava longe da lição, sonhando com um futuro brilhante, mas sem mover um só dedo para construí-lo. Os meses passaram e, pouco a pouco, começou a ficar para trás. Suas notas baixaram, seus amigos deixaram de contar com ele e até seus pais começaram a se preocupar. Tentaram falar com ele muitas vezes, mas ele sempre encontrava uma desculpa. "Estou cansado, não é o momento. Amanhã começo." E esse amanhã se tornou um eco constante em sua vida. Um dia, seu melhor amigo, Samuel, chegou correndo à sua casa. Tinha um sorriso enorme e disse emocionado: "Me aceitaram na escola da cidade. Vou estudar engenharia." Daniel o felicitou com um sorriso forçado. Em seu interior, sentiu uma pontada de inveja e tristeza. Ele também havia sonhado em ir àquela escola, mas nunca enviou a solicitação. Não tinha pressa, dizia a si mesmo. Ainda há tempo. Aquela noite não pôde dormir. Pela primeira vez, o silêncio o enfrentou com sua própria verdade. Percebeu que enquanto ele dormia, os demais trabalhavam por suas metas e o mundo não o esperava. Na manhã seguinte, decidiu que devia mudar, mas não sabia por onde começar. Sentia-se perdido, preso em seus próprios hábitos, até que algo inesperado ocorreu. Naquele mesmo dia, o povoado recebeu a visita de um homem sábio. Era conhecido por seus conselhos e sua serenidade. Todos diziam que tinha o poder de transformar vidas com apenas algumas palavras. Daniel, sem saber, estava prestes a conhecê-lo. O rumor se espalhou rápido pelo povoado. Chegou o sábio. Está na praça compartilhando histórias e conselhos. Daniel não era dos que se interessavam por essas coisas, mas algo dentro dele, talvez uma voz pequena e cansada de repetir os mesmos erros, o empurrou a ir. A praça estava cheia. O sábio,
Um homem de barba branca e olhos tranquilos falava com um grupo de pessoas que o escutavam com respeito. Sua voz não era forte, mas tinha um peso que fazia calar até o vento. Daniel ficou à distância observando. Não entendia por que esse homem despertava tanta atenção até que o escutou dizer algo que o deixou imóvel. O tempo é como o ar, disse o sábio. Não o vê, não pode detê-lo, mas sem ele, a vida se apaga. Aquelas palavras o golpearam no peito. Por um instante sentiu vergonha. Era como se o sábio falasse diretamente com ele. Quando a multidão começou a se dispersar, Daniel se aproximou com timidez. O sábio o olhou com amabilidade, como se estivesse esperando por ele. Mestre, disse o rapaz, eu sinto que não avanço na vida. Todos ao meu redor conquistam coisas e eu só perco tempo. Não sei o que me acontece. O sábio o observou em silêncio alguns segundos e então sorriu. Filho, o problema não é que não tenhas tempo. O problema é que acreditas que terás mais. Daniel baixou o olhar. E o que posso fazer? Perguntou com voz trêmula. Entender o que realmente vale o tempo, respondeu o sábio. Mas as palavras não bastam. Contarei uma história. Se a escutas com o coração, talvez nunca voltes a ver o relógio da mesma maneira. Daniel assentiu ansioso. O sábio se acomodou em seu banco, respirou fundo e começou a falar com calma, como quem abre um livro sagrado. Há muitos anos vivia um rei sábio e generoso. Seu reino prosperava, seu povo o amava e seu nome era sinônimo de justiça. Mas um dia, algo mudou. Daniel se inclinou para a frente. Cada palavra do sábio parecia acender algo em sua mente, uma faísca de consciência que o mantinha atento. O sábio continuou. O rei tinha um amigo da infância. Em sua juventude, havia sido inteligente e promissor, mas a preguiça o levou por outro caminho. Enquanto os demais trabalhavam, ele descansava. Enquanto os outros avançavam, ele esperava o momento ideal. Daniel sentiu um calafrio. A descrição era demasiado familiar. Anos depois, esse amigo se apresentou diante do rei, pobre e derrotado. Pediu ajuda culpando o destino por sua miséria. O rei o escutou e decidiu dar-lhe uma oportunidade, mas também uma lição. Que tipo de lição? Perguntou Daniel com curiosidade. Uma que só o tempo pode ensinar, respondeu o sábio com um olhar profundo. Escuta com atenção, e assim, sob a árvore do parque, enquanto o sol se filtrava entre as folhas, Daniel escutou como uma história dentro de outra história começava a revelar-lhe o segredo que transformaria sua vida. Há muitos anos, disse o sábio, existia um rei cuja fama cruzava montanhas e desertos. Seu povo prosperava porque ele respeitava uma só regra acima de todas. Ninguém podia brincar com o tempo. Cumpria horários, mantinha promessas e quando dizia ao amanhecer, significava exatamente ao primeiro raio de luz. Um dia chegou ao palácio um homem com os ombros vencidos. Era o amigo de infância do rei. Haviam brincado juntos, haviam compartilhado sonhos, mas seus caminhos se separaram. O rei escolheu o esforço, seu amigo, a comodidade. O homem pediu audiência e, quando esteve diante do trono, falou com voz cansada. Majestade, a sorte me deu as costas. Busco trabalho e ninguém me contrata. Dizem que não termino nada, que sempre chego atrasado. Podeis me ajudar? O rei não respondeu de imediato. Observou-o com uma mistura de carinho e seriedade. Havia reconhecido debaixo daquela barba revoluta o rapaz brilhante que uma vez foi. Te ajudarei, disse por fim, mas com uma condição que te parecerá generosa e, ao mesmo tempo, urgente. Ordenou abrir a grande porta de bronze que levava à tesouraria. Brilhou o ouro, como um segundo sol. Joias, cofres, coroas, correntes de prata. O rei apontou a sala e ditou seu decreto. Desde agora e até o pôr do sol, poderás pegar tudo o que puderes carregar. Ninguém te impedirá. O que conseguires tirar antes do último raio será teu para sempre.
O amigo piscou incrédulo. A fortuna estava a um passo, mas o relógio também. Sorriu, fez uma reverência profunda e saiu correndo. Mas apenas cruzou a ponte do palácio, seu estômago roncou. Não comi nada, pensou. Irei à casa, provarei um bocado e voltarei ao instante. Portanto, mudou de rumo. Em sua cozinha o pão ainda estava morno, o guisado fumegante. Comeu devagar. Convém estar forte para carregar o ouro, disse a si mesmo. Um prato se tornou 2, 3. Isso passou. Mas então o cansaço o venceu. A comida pesava, a cadeira estava cômoda, a janela deixava entrar uma brisa perfeita. Fecharei os olhos um momento, murmurou. E o momento se tornou sexta. A esposa o sacudiu depois de um tempo. Acorda, o sol segue alto. Tranquila, respondeu molesto. Ainda falta muito dia. Portanto, decidiu se arrumar com calma. Buscou sacos, mediu cordas, se entreteve escolhendo o calçado adequado para carregar tesouros. Enquanto afinava detalhes, a hora se afinava sozinha, tornava-se mais delgada. Caminhou rumo ao palácio. O sol caía a prumo, o suor ardia na testa. Viu a sombra de uma árvore generosa e pensou: descansarei 5 minutos. Sentou-se. A brisa outra vez foi cúmplice. Isso passou, mas então dormiu mais profundo e os 5 minutos se converteram em uma eternidade breve. Quando por fim abriu os olhos, o mundo havia se inclinado para a tarde. Incorporou-se assustado, saiu correndo e em cada passo maldisse a pedra, o calor, o destino. Chegou ao palácio ofegante. O último raio se esticava como um fio dourado sobre as torres. Correu até a porta de bronze e a encontrou fechando-se com um gemido solene. Abram! 1 minuto mais! Os guardas, com respeito, negaram com a cabeça. Naquele reino, a lei do tempo era lei de vida. O homem se ajoelhou, olhou suas mãos vazias. Não havia perdido por má sorte, havia perdido por costume. O rei saiu ao pátio. Não levava coroa, só um olhar claro. Amigo, disse com voz serena, não te neguei a riqueza. Negaste-te tu quando trocaste prioridades. Tinhas ouro esperando por ti, mas preferiste pão, cesta e sombra. O ouro segue aí, o sol não. O homem chorou em silêncio. Compreendeu tarde demais que a oportunidade tem horário. O sábio olhou para Daniel e deixou que o peso da cena caísse devagar. Isso foi o que ocorreu, continuou. E, portanto, aquele homem entendeu que o tempo não é um inimigo. É um mestre com um relógio que não se detém. Aqui faço uma pausa para falar contigo que escutas esta história. Enquanto te conto esta história, me pergunto, de que lugar do mundo estás escutando? Me encanta te ler nos comentários e sentir que estamos conectados. Então, o sábio retomou. O rei compassivo não fechou seu coração. Ordenou que no dia seguinte o homem pudesse trabalhar no palácio. Não lhe entregou tesouros, deu-lhe tempo com disciplina, horários, tarefas, metas pequenas. No princípio o homem resfolegou. Estava acostumado a começar tarde e terminar nunca. Mas o relógio do palácio marcava ritmos firmes, sinos ao alvorecer, sinos ao meio-dia, sinos ao ocaso. Isso era duro. Mas então ocorreu algo. Cada dia que cumpria dormia um pouco mais leve. Cada tarefa que concluía recebia uma moeda justa. Não era um cofre transbordando, era uma soma honesta, o juro composto do esforço. Portanto, sua vida começou a se ordenar. Descobriu que a pontualidade não era uma corrente, senão uma chave, que dizer agora pode ser mais rico que dizer algum dia. Meses depois, o homem pediu audiência de novo. Entrou erguido. Não levava sacos vazios, levava um caderno. Nele havia listas com marcas de tarefas cumpridas, horas registradas, aprendizados. Majestade, disse, não venho por ouro, venho agradecer-lhe o relógio. Antes o dia me empurrava, agora eu conduzo minhas horas. O rei sorriu. Entendeste? Respondeu.
A riqueza não é um quarto cheio de joias. É um caráter capaz de encher o dia correto com o trabalho correto. O sábio guardou silêncio. Depois olhou para Daniel com uma faísca de ternura. A moral é simples, filho. Quem despreza os minutos jamais sustenta os anos. E quem honra um minuto abre uma porta que não se fecha ao entardecer. Daniel respirou fundo. Imaginou a tesouraria brilhando diante dele, tão perto que quase queimava a pele. E, no entanto, inacessível por um só minuto de atraso. Quantas vezes havia feito o mesmo com suas tarefas, suas metas, suas promessas? O sábio acrescentou um último detalhe. Dizem que ao sair do palácio aquela noite, o amigo do rei passou junto à muralha e ouviu risos de crianças. Elas contavam moedas que haviam ganhado ajudando no mercado desde cedo. Não tinham cofres, mas tinham tempo bem usado e essa riqueza ninguém podia tirar delas. O homem sorriu com humildade. Compreendeu que a porta de bronze não se fechou contra ele, se fechou contra seus hábitos. E os hábitos, diferentemente do sol, sim, podem ser mudados. Essa foi a lição que o rei havia planejado desde o princípio. Não presentear ouro, senão revelar o valor de um minuto. Porque um minuto pode parecer nada, mas sob a regra do tempo, um minuto decide se entras ou ficas fora, se avanças ou te lamentas. O reino mudou, o sol, concluiu o sábio. Mudou ao homem que o olhava. Desde esse dia, ele deixou de se perguntar: tenho tempo? E começou a dizer: faço tempo. Daniel permaneceu em silêncio. As palavras do sábio não eram um conto a mais, eram um espelho. Sentiu que algo dentro dele rangia, como uma porta velha que decide se abrir. Se o ouro era minha tarefa, eu escolhi o pão de depois, pensou. E assim se fecharam portas que nem toquei. Voltou para casa com passo lento. Sua mãe o olhou estranhada. Havia uma calma nova em seu rosto. Mãe, disse, entendi algo. Não me falta talento. Faltam-me minutos bem usados. Ela se emocionou, serviu-lhe água e sorriu. Aquela noite, Daniel fez uma lista breve e concreta. Levantar no primeiro despertador, fazer a tarefa antes de brincar, ajudar em casa 30 minutos, preparar a mochila na noite anterior. Parecia pouco, mas então recordou o amigo do rei. Ele não começou com cofres, começou com um horário. Ao amanhecer, a preguiça voltou com sua oferta de sempre, 5 minutos mais. Portanto, Daniel contestou diferente. Agora sentou os pés no chão e respirou fundo. Houve decisão. O primeiro dia, tropeçou. Na metade da tarde quis se render, mas voltou à sua lista. Riscou uma tarefa, depois outra. No final, sentiu algo pequeno e poderoso: orgulho. Na semana, o professor notou a mudança. Chegas no horário, Daniel, e teus exercícios estão completos. O que aconteceu? Ganhei um relógio, sorriu. Não de metal, de hábitos. Em casa, os pratos estavam lavados antes que sua mãe pedisse, a cama feita antes do café da manhã e a tarefa pronta ao entardecer. Isso melhorou, mas então chegou outro obstáculo. Os amigos o convidavam para brincar em horário de estudo. Só uma partida, insistiam. Amanhã te pões em dia. Portanto, propôs um acordo. Brinco com vocês às 6 quando terminar o meu. Alguns zombaram, outros aceitaram. Ele cumpriu. Terminou. Saiu e brincou com a leveza de quem não deve nada a si mesmo. O sábio o observava à distância. Não intervinha. As mudanças reais necessitam coerência. Passou um mês, as notas subiram. Seu quarto se tornou ordenado e o brilho em seu olhar regressou. Samuel, o amigo que iria para a cidade, o abraçou. Irmão, isso é novo em ti. Não sou novo, respondeu. Novo é o uso que dou aos meus minutos. Um sábado à tarde, Daniel voltou à praça. O sábio estava sob a árvore. Mestre, disse, comecei tarde, mas comecei. Não, corrigiu. Começaste quando compreendeste. O tempo não se recupera, mas se honra. E quando o honras hoje, amanhã abre outra porta.
Daniel contou sua lista e suas pequenas vitórias. O sábio escutou paciente e deixou uma tarefa final. Cada noite escreve uma linha. Que importa abrir com meus minutos? Se não podes escrever nada, não te culpes. Ajusta. Se podes escrever algo, celebra sem exagerar e repete. Essa frase se tornou sua bússola. Entendeu que a meta não era ser perfeito, senão pontual com o importante, que o sucesso não soa a campanadas épicas, soa a passos curtos, dados a tempo. E assim, pouco a pouco, a história do menino preguiçoso começou a ficar para trás. Não foi magia. Mudou porque cada dia Daniel escolheu a palavra que o amigo do rei ignorou. Agora, dizem que o tempo cura, ensina e revela, mas também castiga ao que o ignora. E se algo entendeu Daniel, é que o tempo não se detém a te esperar. Segue avançando contigo ou sem ti. Pensa nisso um momento. Quantas vezes disseste depois, faço? Quantas metas deixaste para quando tiver vontade? Quantas oportunidades tocaram tua porta e tu estavas dormindo a sesta? Ensinam-nos a cuidar do dinheiro, da saúde, das coisas materiais, mas quase ninguém nos ensina a cuidar das horas. As horas, essas moedas invisíveis que gastamos sem nos darmos conta. E quando queremos economizar, já não resta nada. O irônico é que todos temos a mesma quantidade de tempo ao dia, 24 horas. O que muda não é o relógio, senão a consciência. Alguns as investem, outros as perdem vendo passar os dias. O sábio o disse sem palavras. A riqueza verdadeira não está na tesouraria de um rei, senão na agenda de quem atua. Cada minuto que decides aproveitar constrói um tijolo no futuro que sonhas. Cada minuto que deixas ir derruba uma parte desse edifício. Daniel compreendeu que o tempo não era seu inimigo, era seu mestre. E tu também podes entendê-lo. Não necessitas mudar tudo em um dia. Só necessitas começar a dizer agora em lugar de amanhã. Porque a verdade é simples, ainda que doa. Amanhã não existe. Só existe hoje. Só existe este instante no qual podes tomar uma decisão distinta. E é curioso, não? As pessoas buscam segredos para o sucesso, técnicas milagrosas, fórmulas ocultas, e no final tudo se resume nisto. Usa bem teu tempo e teu tempo te recompensará. A vida não se mede pelos anos que vivemos, senão pelos momentos nos quais realmente estivemos presentes. Os instantes nos quais deixamos de adiar e começamos a fazer. Talvez não possas controlar quanto tempo tens, mas sim podes controlar o que fazes com ele. Recorda isto. Cada vez que dizes não tenho tempo, na realidade estás dizendo não lhe dou prioridade. E o que não priorizas se perde. Assim que se estás escutando estas palavras, talvez seja o momento de te deteres um segundo e te perguntares em que estás gastando os minutos que não voltarão. Porque quando os dias se acabarem, não estranharás o dinheiro, nem os luxos, nem as desculpas. Estranharás o tempo que não viveste plenamente. O tempo não espera, mas se o honras, se torna teu aliado. E quando isso passa, os dias deixam de ser uma corrida e se convertem em uma oportunidade. Daniel o entendeu e sua vida mudou, e a tua pode mudar também. Só necessitas uma decisão. Começar agora. O sol caiu sobre o povoado aquela tarde, igual aquele dia sobre o reino do sábio rei. Mas algo era distinto. Daniel já não via o ocaso como o final do dia, senão como o lembrete de que cada jornada tem um limite. Desde então, cada amanhecer se tornou uma promessa, não de sucesso imediato, senão de intenção. Seu quarto ordenado, sua pontualidade, seu esforço eram sua forma de agradecer ao tempo outra oportunidade. Os vizinhos começaram a notar a mudança. Alguns diziam, esse rapaz tem sorte. Mas não era sorte, era consequência. Daniel havia compreendido que os dias se ganham antes de que comecem. O sábio, ao vê-lo passar um ano depois, lhe perguntou, segues escrevendo tuas linhas cada noite? Sim, mestre, respondeu.
Algumas são curtas, outras longas, mas todas dizem o mesmo: hoje não desperdicei meu tempo. O sábio sorriu com essa paz que só tem os que sabem que sua mensagem caiu em terra fértil. Então já não necessitas minhas histórias, agora tu podes contá-las. E Daniel entendeu que o conhecimento não se acumula como ouro, se compartilha como luz. Desde então, começou a ensinar a outras crianças o que ele havia aprendido. Falava-lhes da porta do palácio, do ouro que se esfumava com o sol, do homem que dormiu demais e do valor imenso que tem um só minuto bem vivido. Alguns o escutavam com atenção, outros riam, mas Daniel não se ofendia. Sorria, porque sabia que cada um entenderia sua lição quando o relógio da vida lhes desse seu próprio entardecer. E agora, enquanto escutas minha voz, talvez te perguntes o que tem a ver tudo isso contigo. Tem a ver com tudo, porque tu também tens um tesouro, esperando por ti atrás de uma porta. Pode ser um sonho, uma meta, um amor, uma nova versão de ti mesmo. Mas essa porta não se abrirá com promessas, senão com ação. Assim que antes de fechar este vídeo, faz algo pequeno. Compromete-te contigo mesmo a usar melhor teu tempo. Não amanhã, hoje. E se esta história te inspirou, me encantaria sabê-lo. Conta-me nos comentários que parte te chegou mais ao coração, ou de que lugar do mundo me estás escutando. Me encanta lê-los e sentir que, ainda que estejamos longe, compartilhamos o mesmo tempo. Inscreve-te para não perderes mais histórias como esta. Compartilha com alguém que necessite recordar que ainda está em tempo e deixa teu apoio com um gosto se te fez refletir. E recorda, o tempo não se compra, não se guarda, só se vive. E o melhor momento para começar é agora.